E aí pessoal, tudo bem com vocês? Essa é a primeira de uma série de aulas envolvendo sistemática biológica. E hoje a gente vai entender um pouco sobre o que é essa área da ciência. Vem aprender bio comigo? É intrínseco ao ser humano organizar aquilo que o cerca. A gente consegue observar aqui ao lado uma biblioteca, uma tabela periódica e mesmo a tabela de um campeonato de futebol. Observe que, independente do que a gente está tratando aqui, existe uma organização. Por exemplo, os livros em uma biblioteca estão dispostos a facilitar com que o leitor encontre aquilo que ele precisa. Assim como acontece, por exemplo, nessa tabela do Campeonato Brasileiro. A organização ocorre por meio da pontuação dos times. O mesmo vale para a tabela periódica, na qual os elementos químicos estão organizados de acordo com as suas propriedades. Assim, a organização facilita com que o ser humano interaja e interprete o mundo ao seu redor. Vamos fazer um breve exercício agora. Observe aqui essas formas geométricas. Pense como você poderia organizá-las. Use o critério que você achar melhor. Vou te dar um tempo para isso. Ok. Vamos ver então como você classificou essas formas. Você poderia ter classificado de acordo com o critério cores. Então você agruparia, por exemplo, as figuras azuis em um grupo, as figuras vermelhas em outro grupo e as figuras amarelas em um terceiro grupo. Você também poderia ter utilizado um outro critério, por exemplo, a presença de bordas. E aí você teria feito dois grupos. Por exemplo, o primeiro grupo incluindo as formas 1, 2 e 4 e o segundo grupo incluindo as formas 5, 3 e 6. Outro critério poderia ter sido o tamanho. Então você poderia ter agrupado as formas grandes em um grupo que incluiria 1, 2, 3 e 5 e as formas pequenas em um segundo grupo, incluindo as formas 4 e 6. Por fim, te dou aqui ainda mais uma possibilidade de critério, como por exemplo, pelo número de ângulos. Incluiria um grupo, por exemplo, que não apresenta ângulos, com as formas 5 e 3, um grupo com 3 ângulos, incluindo apenas a forma 1, e um grupo com 4 ângulos internos, incluindo 6, 4 e 2. Observe que existem vários critérios que eu utilizei aqui. Não existe um critério correto nem um critério errado. Além disso, você pode ter pensado em um outro critério diferente desses que eu apresentei aqui. Esse exercício, muito simples, serve para a gente verificar que a partir de 6 formas geométricas muito simples, eu posso organizá-las de acordo com diferentes critérios, agrupando-as em diferentes grupos, o que me gera diferentes resultados. Vamos pensar agora como seria o desafio, então, de organizar a biodiversidade, ou seja, a diversidade de seres vivos que compartilham o planeta Terra com a gente. Se organizar aquelas 6 formas geométricas já é bastante difícil porque você pode utilizar diferentes critérios, imagine então organizar, por exemplo, os animais, as plantas, as algas, fungos, bactérias, protozoários, entre outros organismos. Aqui tem uma tabela que está inclusive um pouco desatualizada. Mas só para vocês terem uma ideia, a gente tinha 6 formas geométricas e a gente utilizou 4 critérios possíveis diferentes para organizá-las. Imagina aqui, se a gente considerar que existem aproximadamente 60 mil vertebrados, mais de 1.300.000 espécies de invertebrados, mais de 320 mil espécies de plantas e outros organismos que incluem ainda mais de 50 mil espécies, o que totaliza mais de 1.700.000 espécies compartilhando esse planeta com a gente. Imagine então qual é a complexidade para agrupar esses organismos e definir então quais são os critérios que devem ser utilizados para isso. É aí que surge a sistemática biológica, que é o ramo da biologia que tem que lidar com esse problema da classificação dos seres vivos. A sistemática biológica pode ser dividida em 2 grandes ramos. A nomenclatura, que é a parte da taxonomia,
que lida com dar nomes aos seres vivos, e também a parte da filogenética, que tenta organizar a diversidade biológica em esquemas hierárquicos, que tenta agrupar então os seres vivos em gêneros, em famílias, em ordens e filos, por exemplo. A filogenética tenta reconhecer e utilizar características naturais, ou seja, características oriundas do processo evolutivo para classificar os organismos. Então, a sistemática biológica é um ramo da biologia muito importante e é considerada uma ciência básica, ou seja, ela fornece a base para que outras ciências aplicadas possam trabalhar, como por exemplo a conservação das espécies. Não tem como a gente conservar as espécies se a gente não conhecê-las. Então a sistemática biológica tem um papel fundamental na biologia. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima! Se você quer saber ainda mais, assista aos nossos outros vídeos e se inscreva no canal.